não existe nenhuma teoria que comprova nada disso, né? É uma coisa, acho que é mais subjetiva mesmo. Mas é fato que existe esse fascínio, né? Houve um momento em que só existia fotografia preto e branco, realmente, porque ela nasceu assim. E o que era diferente era a fotografia em cor, né? Quando a fotografia em cor realmente chegou nos jornais, nas revistas, lá em meados da década de 50, por aí, talvez um pouco antes até, né? Já aconteceu algumas experiências, mas chegou de vez, chegou a falar que não existia mais fotografia preto e branco, ia acabar. Não foi o que aconteceu. Tá? Então ela atingiu um outro status, né? Porque eu acho que ela propõe uma visão diferente do que a gente está acostumado a enxergar no dia a dia. A gente viu muito em cores, a gente percebe as cores, né? Tudo cromático, né? Vermelho, verde, azul e tal. E quando você se depara com uma imagem em tons de cinza, é muito diferente do que a gente está acostumado, então acho que talvez isso chame a atenção. Então, pelo fato de estar muito acostumados com as cores, a cor acaba distraindo, no sentido de você realmente prestar atenção em alguma coisa, em alguma cena, né? E o preto e branco, ele estimula mais a imaginação, tem uma aura de sonho, né? Uma coisa que é irreal e ao mesmo tempo tem um vínculo com o real, né? Mas propõe uma leitura diferente do mundo. Acho que faz a fotografia em preto e branco, ela faz pensar mais. E tem a coisa do nostálgico também, de revisitar um processo analógico, que tem um vínculo com o fazer artístico, porque ele é todo manual, ele é artesanal. Então, acho que o fascínio vem dessas coisas, uma miscelânea de coisas aí. Não sei se eu me fiz entender, se foi claro, mas acho que não existe uma coisa específica, mas mais um conjunto de sensações, de percepções aí. A Leica, que é um fabricante clássico de câmeras fotográficas, né? A primeira câmera 35mm surgiu na história, na década de 20. Hoje, claro, entrou na era digital, né? Câmeras são sonhos de consumo de todos os fotógrafos, né? São um clássico da fotografia. Ela, no ano passado, se eu não me engano, ela lançou a Leica Monocromo, que é uma câmera digital que captura somente em preto e branco, não captura em cores. Ela captura somente em preto e branco. Então a imagem não tem possibilidade de fazer ver essa imagem em cor. Então é um dado interessante também que tem a ver com esse fascínio, né? E com o status de arte que o preto e branco, o PB, como a gente chama, atingiu. Mas a gente tem fotógrafos clássicos, né? Que dão prioridade para a fotografia em preto e branco. Principalmente a gente vê muito isso na fotografia documental, que é uma vertente do fotojornalismo, que são projetos de fotografia mais aprofundados sobre um determinado tema. A gente pode citar o Sebastião Salgado, que é um representante aqui do Brasil, que fotografa em cor também, mas ele é muito conhecido pelo trabalho preto e branco dele. Quem mais? Tem tanta gente. As fotos clássicas de guerra seria a mesma fotos coisa. Clássicas, naquele momento era realmente porque era uma questão de necessidade, né? Não que só existia fotografia em preto e branco. Vamos falar da Segunda Guerra Mundial aí, que foi o grande representante da cobertura da Segunda Guerra Mundial, é o Roberto Capa, né? E todas as fotografias que a gente tinha ali eram em preto e branco, mas por uma questão de facilidade de manuseio, né? Os filmes coloridos ainda estavam em desenvolvimento ali ainda, e os filmes em cor que existiam para fotografar na época eram somente os filmes cromo, que exigem muito do fotógrafo no sentido de conhecimento de fotometria, controle de luz, porque ou você erra ou você acerta, você não pode sobreexpor nem subexpor, você tem que ser exato na fotometria, né? Para você ter a imagem com a representação correta, né? de cores ou de luminosidade, claro, escuro. E o preto e branco não, o filme preto e branco ele permite ter o que a gente chama de latitude de exposição maior, porque na revelação você consegue chegar mais nas áreas escuras ou nas áreas mais claras, você consegue fazer compensações, né, com preto e branco. Então, por isso, era mais prático
para os fotógrafos do fotojornalismo utilizar os filmes preto e branco, né? E porque os coloridos eram escassos também. Mas numa situação de fotojornalismo era muito mais fácil trabalhar com preto e branco. Então tem isso também. E depois acho que isso acabou elevando essas fotografias ao status de arte mesmo, né? Justamente pelo fato de... Hoje fazem por opção mesmo. Hoje é a escolha, é uma escolha. Na época não era tão... Era quase como uma obrigação, né? Porque só existia isso, ou era a melhor forma de se trabalhar realmente. Hoje a gente faz escolhas, né? Porque realmente a fotografia preto e branco ganhou um fetiche, né? Como você mesmo disse, por conta de todas essas coisas que a gente vê. Eu acho que o analógico, é claro, é muito mais artesanal, né? Mas tem gente que pensa que fotografar em preto e branco, você seleciona o preto e branco da câmera lá e pronto, e vai, né? Ou aplica algum filtro depois e tal. Mas fotografar em preto e branco, no digital, de forma profissional, é um processo que não é tão simples assim, simplesmente dar um comando lá e converter para grayscale, tons de cinza, né? Não é, tem uma exigência de cuidado nas tonalidades, nos canais de cor, que vão representar aquela tonalidade de cinza, para você chegar... O objetivo da fotografia em preto e branco, como dizia o grande mestre Ansel Adams, né, que é o grande mestre da fotografia preto e branco e da fotografia, aí, né, criou a santíssima trindade em termos de bibliografia, que é a câmera negativa e a cópia, né? Ele dizia que você deve ler a fotografia deve ser lida como uma partitura de música, né? E ele elaborou o sistema de zonas a partir dessa ideia de que o fotógrafo tem que visualizar a cena em tonalidades de cinza, né? Do preto absoluto da sombra até ao branco puro do papel, né? Então você tem uma escala de cinza ali, então você tem que saber, o fotógrafo tem que visualizar que aquele verde vai dar determinada tonalidade de cinza, que aquele azul vai chegar numa outra tonalidade de cinza, enfim, você tem que ler a natureza em tons de cinza para fazer uma boa fotografia. Naquele período que ele desenvolveu esse conceito, praticamente só existiu preto e branco, né? Então, ele é um dos caras assim, que eu considero que eu acho que trouxe essa coisa do status de arte, de fine art, para a fotografia preto e branco.